Olá, começa agora o canal Versátil de outubro. O principal lançamento do mês é a caixa antologia A Primeira Guerra no Cinema. Justamente está sendo lançada agora para marcar o centenário da Primeira Guerra. E a gente percebeu também que no mercado brasileiro tem muito filme sobre Segunda Guerra, mas Primeira Guerra faltavam ainda muitos títulos serem lançados, títulos importantes. Então a nossa ideia foi reunir 6 produções que são fundamentais, que também dão uma visão plural do conflito. Nós temos 2 filmes franceses na caixa, 2 filmes americanos, um inglês e um alemão. Então é interessante, porque você tem um ponto de vista de diferentes países aí sobre a Primeira Guerra. 5 produções, elas foram realizadas entre 1925 e 1937, que é um detalhe importante também, que tem uma proximidade dos eventos. Inclusive, alguns filmes da caixa, no elenco, contavam com ex-combatentes, pessoas que tinham estado nas trincheiras e participaram como figurantes e consultores dos filmes. E tem só uma produção que é realizada um pouco depois, em 1964. São 6 das melhores produções, como eu falei para vocês, sobre a Primeira Guerra, tá? Infelizmente não foi possível incluir filmes, eu faço a menção honrosa aqui, a Nada de Novo no Front, Glória Feita de Sangue e Sargento York, que estão entre as melhores produções sobre a Primeira Guerra, e também o libelo pacifista Eu Acuso, do francês Abel Gance. Os filmes da caixa todos são filmes pacifistas, são filmes que denunciam o horror da guerra. No disco 1, nós temos um dos melhores filmes de todos os tempos, A Grande Ilusão, do Jean Renoir. Grande Ilusão, todos sabem, ficou muito famoso, realizado em 1937, nas vésperas da Segunda Guerra. Tem um final, inclusive, que prenuncia a Segunda Guerra, um final bem profético, né? E o Grande Ilusão, o que aconteceu? No Brasil, ele tinha sido lançado em uma cópia não muito legal. É a primeira vez que aqui o público brasileiro vai poder ver uma cópia restaurada em 4K. Então a restauração está incrível, parece que a gente vê um outro filme, tá? E o mais bacana é que também junto com o filme você ainda tem os extras sobre a Grande Ilusão nessa caixa. Tem, por exemplo, 2 trailers, o trailer do lançamento e tem um trailer muito interessante de 58, quando o filme estava fazendo 20 anos e voltou a ser exibido no cinema na França, em que o próprio Jean Renoir, ele apresenta, é como se fosse uma conversa com o Jean Renoir falando sobre o filme. É muito interessante. Começar, a Grande Ilusão é um daqueles filmes maiores que a vida, né, que tem muitos sentidos, muitas camadas de sentidos, muitos aspectos interessantes. Eu peço assim para vocês repararem na questão, no olhar do Jean Renoir, da questão social. Né? Hoje tem o Downton Abbey, por exemplo, que é muito popular, que mostra a relação do andar de baixo e do andar de cima. Isso já era matemática no Jean Renoir, numa regra do jogo, que deu origem ao assassinato em Gosford Park do Altman e depois aí o Downton Abbey. E no Grande Ilusão também, você tem essa relação entre aristocracia e burguesia, a relação das personagens é muito interessante. E preste atenção, logo no início, você espera um filme que vai se passar nas trincheiras, um filme de guerra, e começa um começo muito diferente daquilo que você imagina, que é no campo dos prisioneiros. Na verdade vai ter são capturados, depois do campo de prisioneiros, mas é muito mais na relação das personagens, na relação humana, do que no próprio conflito em si. É muito interessante. O personagem do Erich von Stroheim, um grande diretor, que fez carreira de ator também, fez um dos filmes que eu mais gosto, que é o Ouro e Maldição, como diretor. Ele faz um personagem que chama Capitão von Hoffenstein, que é um dos personagens mais antológicos do cinema, na minha opinião. Então é um filme com muito sentido, uma grande atuação do Jean Gabin, e é um filme que, se você não viu ainda, é para ver. E quem já viu, é para rever. É aquele filme que realmente não se esgota. Um grande destaque da caixa. Nesse mesmo disco tem o Adeus às Armas, tá? É a primeira adaptação do romance do Ernest Hemingway, né, que foi uma figura também maior que a vida, que viveu muitas aventuras e esteve na Primeira Guerra. Então foi um livro meio autobiográfico dele, foi a primeira versão para o cinema, e é interessante para poder conhecer a arte de um grande mestre do melodrama, que é o Frank Borzage. O Frank Borzage é super adorado pelos franceses, tá? Teve uma carreira no cinema mudo, depois continuou no cinema falado. Teve um filme que quase entrou na caixa, que é o Três Camaradas, que mostra 3 soldados que saíram da Primeira Guerra e depois
vão ter uma vida, mas acabou entrando no Adeus às Armas, né? E é um diretor brilhante. A gente já lançou um filme dele, a gente vai falar mais pra frente agora no canal, que é o Tempestades d'Alma na Caixa, Hollywood contra Hitler. Peço a atenção de vocês por vários aspectos interessantes. Os enquadramentos, a mise-en-scène do Borzage, que é super elaborada, a sexualidade latente do filme. Ele foi realizado 2 anos antes do Código Reis, que é o código de censura que começa a valer em 34 em Hollywood. Então tem uma sexualidade pouco assim, usual para nós, para filme clássico. E a sequência final, que é uma aula de cinema, uma aula de melodrama, quando ele coloca a música, o Prelúdio e Morte de Amor de Tristão e Isolda do Wagner, e as atuações da Gary Cooper e do Helen Hayes. É um grande filme, realmente é um mestre do melodrama. A pessoa fala muito do Douglas Sirk, mas também vale muito a pena conhecer o Borzage. É um filme maravilhoso, cópia restaurada também. O disco 2 traz, eu acho, junto com O Grande Ilusão, o segundo maior filme da Caixa, que é O Grande Desfile. O Grande Desfile, se você não viu, prepare-se. É uma emoção ver esse grande filme. Realmente é um grande desfile, é um grande filme. Ele está restaurado, uma versão 4K. Parece que o filme foi feito ontem. É o filme mais velho da Caixa, é um filme de 1925. É um filme mudo. É uma das grandes obras-primas do cinema mudo. Para ter uma ideia da importância desse filme, antes de O Vento Levou, a crítica americana era assim, ponto pacífico, que o maior filme americano realizado era justamente O Grande Desfile. O King Vidor é um mestre, né, do cinema, realmente um diretor que sabe desde a encenação, da montagem, realmente é um espetáculo os filmes dele. Tem um filme sobre o capitalismo, que é A Turba, que todo mundo, quando tem antologia, pessoal exibe. E esse filme tem um equilíbrio perfeito, no caso o Grande Desfile, entre o melodrama, entre a guerra e o humor. Tem um frescor na filmagem que é impressionante. E uma das coisas que mais impressionaram, agora revendo o filme, foi o realismo das sequências de batalha. Preste atenção no momento, quando eles estão começando a marchar para invadir uma floresta tomada por soldados alemães. É uma coisa impressionante. Chega a ser assustador e como aquilo é filmado. Tá? É um filme que realmente vale muito a pena. É um filme daqueles filmes que não te deixam indiferente depois que você assiste. O outro filme da Caixa é um filme super importante, chamado O Rei e o Cidadão, também conhecido como Pelo Rei e pela Pátria. Um filme feito no meados dos anos 60 pelo Joseph Losey. Joseph Losey, mês passado nós estivemos aqui e falamos do Cúmplice das Sombras, um dos filmes da Caixa, filme noir. O Losey, grande diretor iconoclasta, inquieto, realizou também o Don Giovanni, que nós lançamos, Estranho Acidente, também lançado pela Versátil, e é um filme denúncia do Losey, realizado em meados dos anos 60. O filme ganhou melhor ator em Veneza, o Tom Courtenay, que é o ator famoso do Fiel Camareiro, que ele contracena com Albert Finney, um filme belíssimo, um filme do cinema inglês dos anos 80. E tem uma grande atuação também do Dirk Bogarde, que é o famoso ator do Morte em Veneza, do Estranho Acidente, do Criado, vários filmes com o Losey. Tá? Eu chamo a atenção, a sequência inicial é primorosa. Preste atenção como você trabalha história e memória nessa sequência, quando ele filma um monumento que está em Londres até hoje, da Primeira Guerra. E o final também, o final é impactante, é uma cena inclusive que está em alguns pôsteres do filme. E no fundo, não deixa de ser também um filme de tribunal. É uma pena que esse filme ficou ofuscado por um outro filme realizado quase na mesma época, alguns anos antes, que foi o filme do Kubrick, Glória Feita de Sangue. E a primeira vez que sai no Brasil e também em cópia restaurada, O Rei e o Cidadão. O disco 3, ele é até brinco, né, com os amigos e tal, que ele é a caixa, o disco da trincheira. Porque os dois filmes são filmes de trincheira, em que boa parte da ação, da trama, ela se desenrola nas trincheiras. E tem um realismo impressionante, eu tive a oportunidade de ver, não tinha visto ainda, durante a revisão da Caixa, O Cavalo de Guerra do Spielberg. E posso falar para vocês, esses filmes realizados muito antes que o filme do Spielberg são muito melhores, as cenas de guerra muito mais impressionantes e muito mais realistas que o filme do Spielberg. O Cruz de Madeira é o mais impressionante nesse sentido. É um filme feito em 33 para 34, do francês Raymond Bernard, que é considerado o Griffith francês, um grande mestre do cinema francês. Esse filme passou, essa cópia restaurada que está no DVD, passou em vários festivais esse ano, inclusive em Cannes agora em maio.
Ele tem uma modernidade, várias técnicas que o diretor usa, até a câmera na mão, tem um frescor, não tem nada de um ranço e de um academicismo que era comum nos filmes franceses da época. É um filme assim muito moderno, uma coisa impressionante. E tem assim as cenas de trincheira, as cenas de batalha são realmente assim impressionantes. Eu fiquei chocado ao assistir e é uma grande obra-prima perdida do cinema francês. Primeira vez que Raymond Bernard é lançado no Brasil. Guerra Flagelo de Deus é outro filme raro. Primeiro filme sonoro do Pabst, grande mestre do cinema alemão. O pessoal lembra muito dele pelo Caixa de Pandora e também pela Ópera dos Três Vinténs, que está na caixa Brecht no cinema. É um filme denúncia, muito forte. O pessoal até fala que é um equivalente ao Nada de Novo no Front, só que produzido na Alemanha. A foto da capa da caixa Primeira Guerra no Cinema é justamente desse filme. O final é um soco no estômago, tem um grito de um personagem, preste atenção, e no lugar que se passa o final, e como é escrito o crédito final, é uma denúncia, é um final assim que não sai da sua cabeça também depois de você assistir. Dois grandes filmes, realmente, para fechar muito bem essa caixa, que eu recomendo a vocês. Um outro filme que quase entrou na caixa Primeira Guerra no cinema, mas a gente decidiu lançar separado, é Esse Mundo é dos Loucos. É um filme inédito, primeira vez que sai em DVD no Brasil, e tem uma história super interessante. Foi realizado em 66, no momento em que toda a contracultura, o movimento pacifista, aquela famosa geração Paz e Amor, estava no seu auge, protestando contra o Vietnã, a geração hippie. E esse filme traz muito desse contexto. Porque quando a gente vai analisar um filme histórico, você tem que analisar o quê? Quando o filme foi feito e o que ele retrata. Então ele mostra a Primeira Guerra, mas pelo viés dos anos 60. E ele é um filme que lembra, a premissa dele, lembra muito também o Alienista do Machado de Assis. Porque tem toda uma reflexão de quem são os loucos. Os loucos de um asilo, né, de um hospício, ou os loucos que praticam a guerra. E o filme fez tanto sucesso naquela época que ele passava em campos universitários, ele ficou meses em cartaz e realmente virou um cult. Né? Então é uma parábola sobre o absurdo da guerra, dirigido pelo francês Philippe de Broca. Tem uma trilha sonora linda do Georges Delerue, que é o parceiro do Truffaut, fez várias trilhas do Truffaut, inclusive o Julie Jean. E tem o Alan Bates como protagonista. O Alan Bates, um grande ator inglês, do Longe desse Insensato Mundo, Mulheres Apaixonadas. E eu chamo a atenção de vocês para a sequência final. A sequência final, quem assistiu A Primeira Noite de um Homem, que é realizado na mesma época, tem toda uma semelhança, uma coisa espontânea, um gesto assim de negar tudo aquilo, né? Então eu assemelho muito a atitude dele com a atitude que é o final justamente da Primeira Noite de um Homem. Então um grande filme que estava perdido também, e a Versátil foi lá e a gente resgatou para vocês. O outro filme também relacionado com a questão da guerra, já não é a Primeira Guerra, mas estamos na Segunda Guerra, que a gente está relançando com preço promocional. Então ao invés de sair, o preço original dele é R$ 69,90, o preço sugerido, ele vai sair por R$ 49,90, é uma reedição especial, estava esgotado, Hollywood contra Hitler. Tá, reúne 6 filmes antinazistas numa caixa com 3 DVDs e é super interessante. Por quê? Eu sempre falei, como eu falei na ocasião do lançamento, não são filmes realizados como assim, depois do conflito. Filmes realizados no calor do momento, no momento em que Hollywood se engajou, né, na luta contra Hitler. Então são produzidos entre 39 e 44, tá? Tem um filme, inclusive, produzido antes do grande ditador do Chaplin, que é o Confissões de um Espião Nazista, que foi o primeiro filme antinazista de Hollywood. Tem o Tempestades d'Alma, por exemplo, que é um melodrama do Borzage sobre a ascensão do nazismo na Alemanha com James Stewart, que é fenomenal. O Horas de Tormenta, que tem uma história interessante, que é um filme com Paul Lucas. O Paul Lucas ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme e ele derrotou ninguém menos que Humphrey Bogart em Casablanca. Então você vê a importância aí, Horas de Tormenta na caixa. E A Sétima Cruz, que é um filmaço do Fred Zinnemann, com Spencer Tracy, fazendo um papel muito emocionante, inclusive. Então é um belo de um lançamento, foi uma das primeiras caixas antologias da Versátil. Agora a gente lança quase uma por mês, naquela época a gente lançava muito pouco dessas caixas e foi uma das primeiras. Recomendo, quem não comprou na ocasião, compre agora. Outro grande lançamento do mês é Harakiri. Harakiri
Para você ter uma ideia, é um dos filmes mais importantes da história do cinema japonês, e ele também sempre é citado, lembrado, como, junto com Os Sete Samurais, como o maior filme de samurai de todos os tempos. Ele ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Cannes em 1962. Grande diretor japonês, é considerado um dos 5 maiores diretores japoneses, o Masaki Kobayashi, o diretor de uma trilogia fenomenal, e quem sabe a gente venha a lançar um dia, que é Guerra e Humanidade, diretor de Rebelião, que estava na caixa Cinema Samurai 1, e o Kobayashi é o famoso diretor, um diretor de esquerda, engajado politicamente, e sempre fez filmes contra o sistema. E esse filme, ele é o filme mais famoso, o filme anti-samurai, ou que eles chamam de Jidaigeki Cruel, que é um filme que questiona a crueldade do sistema feudal japonês e o código de honra samurai. Então é um filme assim que é realmente pesado nesse sentido, com uma atuação no mínimo monstruosa de Tatsuya Nakadai, uma das maiores atuações que eu já vi na minha vida em cinema. Ele é a alma do filme, ele carrega o filme com tanto, assim, é impressionante a qualidade da interpretação do Tatsuya Nakadai, que é um ator que eu admiro cada dia mais. O rigor da realização, a montagem, a direção do Kobayashi é um espetáculo, o uso do flashback, a sequência final, e preste atenção no realismo da cena do Harakiri, que é uma cena tão forte que chocou o pessoal em Cannes, e muitas pessoas levantaram da sessão, muito antes aí do famoso, esqueci agora o nome do filme, que tem um filme recentemente que as pessoas levantavam também, mas é um filme impressionante. Nós lançamos um Digistack com 2 DVDs e também em Blu-ray. O Digistack com 2 DVDs tem o mesmo conteúdo do Blu-ray. Você tem então o filme do Kobayashi, 1 hora de extras, incluindo uma entrevista com o Kobayashi, sendo entrevistado pelo Shinoda, que é outro grande diretor, e um depoimento do Donald D. Rich, que é um grande crítico de cinema japonês. E também nós temos o remake do Takashi Miike, um dos maiores diretores japoneses da atualidade, o Tarantino do Japão. É um filme realizado recentemente com a equipe do 13 Assassinos, que é muito interessante, a refilmagem do Miike, o diálogo que ele estabelece com Kobayashi e algumas variações que ele faz com relação ao Kobayashi. Foi o primeiro filme 3D a ser exibido na seleção oficial de Cannes, tá? Então é muito interessante o DVD e o Blu-ray que possibilita essa comparação entre as duas versões. Em novembro, nós temos aí um excelente pacote. Começar pela caixa Cinema Samurai 3. São 6 clássicos, chambaras, né, realizados entre 37 e 78, 3 filmes coloridos e 3 preto e branco. Teremos também a edição definitiva do Trono Manchado de Sangue, que é a versão de Macbeth que o Akira Kurosawa fez, que é um dos melhores trabalhos dele, versão restaurada com vários extras. Teremos também Os Miseráveis, que é a melhor versão do livro do Hugo, tá? É um épico de 5 horas, realizado em 1934, dirigido pelo Raymond Bernard, do Cruzes de Madeira da Caixa Primeira Guerra no Cinema. Vem num Digistack com 2 DVDs, mais 1 hora de extras. Assistam, e vocês vão concordar comigo que é a melhor versão dos Miseráveis. E temos ainda Separados Mais Iguais, que é um filme super importante porque ele é um filme de tribunal que mostra a emocionante história do caso Brown versus Conselho de Educação, de 1954, que marcou o fim da segregação racial nas escolas americanas. O Sidney Poitier trabalha no filme, uma grande atuação dele, e o mais bacana, o Burt Lancaster, no seu último papel, aqui é uma homenagem da Versátil ao mês da consciência negra. Muito obrigado e até novembro.